Seja bem-vindo a mais um Trocando Ideias. Este é um programa de perguntas e respostas, onde nós atendemos a sua dúvida aí de casa. Nós temos ninguém mais, ninguém menos que Reverendo Hernandes Dias Lopes Thiago, aqui para responder suas perguntas. O que você acha disso, hein? Portanto, faça como a Glaucia, o Renato e o Kainan fizeram hoje. Eles mandaram as perguntas por e-mail, a Juliana recebe ali na produção, traz para cá e a gente debate esses assuntos, tá bom? Como é que você faz isso? Mande um e-mail para cá no trocandoideias@lpc.org.br. Por que por e-mail? Porque de repente a pessoa tem uma questão mais pessoal, não quer revelar seu nome, a gente mantém você no anonimato. Se quiser mandar também no YouTube, a gente pega a sua pergunta lá e conversa com você de casa, tá bom? Pastor Hernandes, vamos começar então? Olá. A primeira pergunta então de Kainan de Almeida, Marataízes no Espírito Santo. Conhece, pastor? Conheço, terra boa, Pois é. as praias capixabas. Muito bom. Olá, Tiago e Reverendo Hernandes. Pastor Hernandes, por que em 1 Timóteo 3,3, ao tratar da qualificação dos bispos, o apóstolo Paulo orienta que não sejam dados ao vinho, e ao tratar da qualificação dos diáconos, no versículo 8 do mesmo capítulo, ele orienta que não sejam inclinados a muito vinho. Eu acredito que essa passagem não esteja ensinando que o nível de tolerância ao álcool para os diáconos é menor do que para os bispos e pastores. O que então justifica o uso desses termos? Ou isso quer dizer a mesma coisa, pastor Hernandes? Desde já, obrigado. Muito obrigado, viu? Então vamos lá. Os termos, Tiago, primeiro vamos perceber por que Paulo está falando isso. O contexto de Israel, o contexto das igrejas no primeiro século, o contexto do Oriente, o vinho tem um contexto diferente do contexto brasileiro. Até hoje, Tiago, você vai a Israel, por exemplo, você não vai ver, na hora do jantar, uma garrafa de Coca-Cola na mesa. Você vai ver uma garrafa de vinho. O primeiro milagre que Jesus Cristo fez foi feito numa cerimônia de casamento, numa festa de casamento, onde ele transforma água em vinho. Então, o vinho era a bebida da época. Não havia nenhum escândalo da pessoa tomar o vinho. Era prática comum, constante, cultural. E o vinho era, desculpa, mas o vinho era vinho mesmo. Não era suco de uva, era vinho. Poderia não ter o mesmo teor alcoólico que nós temos hoje, mas era vinho, era vinho. O que a Bíblia proíbe de ponta a ponta é a embriaguez, é o mau uso do vinho, o abuso do vinho. É preciso compreender também que na cultura brasileira, em alguns estados, por exemplo, eu sou do estado do Espírito Santo, conheço bem o estado de Minas Gerais. Se o pastor, por exemplo, vai num restaurante e pede uma garrafa de vinho, ele pode gerar um escândalo. É cultural. E nós não podemos, o apóstolo Paulo orienta isso, na sua primeira carta aos Coríntios, que nós não podemos produzir escândalo. Não podemos ser motivo de tropeço para alguém. Então, cada pastor, cada presbítero, cada diácono precisa entender a cultura onde ele vive. Porque a liberdade dele não pode ferir a consciência do outro. Então, Paulo trabalha aqui, tanto um texto quanto o outro, os termos são análogos, não dado ao vinho, não há muito vinho, é o aspecto de que o pastor, o presbítero, o diácono precisa ser sóbrio. Ele não pode se embriagar. Ele não pode ser dominado pelo vinho. Aliás, a palavra sóbrio vem de uma palavra oriental, bria. Bria era o copo. Então, o sóbrio é o que está acima do copo e não debaixo do copo. O copo não manda nele, ele manda no copo. Ele pode beber, mas ele pode não beber. Essa é a grande diferença entre o legalismo e o cristianismo. O legalismo diz, você não pode. Aí o cara está com vontade de beber, mas não pode, mas não bebe. Ele está debaixo de um rigor. Mas ele pode não beber. Isso é maior do que não pode. Eu tenho domínio próprio, eu tenho controle, eu estou sóbrio, eu estou acima do bria e não debaixo dele. Não é o copo que manda em mim, eu que mando nele. Tem controle.
tem domínio próprio. Então, o princípio que Paulo está estabelecendo, tanto em Tito quanto na primeira carta a Timóteo, é que o presbítero ou o diácono não pode ser alguém dado ao vinho, ou seja, controlado pelo vinho. Ele não pode ser um pinguço, ele não pode ser um ébrio. Agora, mais do que isso, é preciso ser alguém sensato. E o que é sensato no caso? O que é sensato no caso? É mesmo que ele ache que não tem nenhum problema para a consciência dele, porque Paulo faz a distinção lá em 1 Coríntios 8, 9 e 10, entre o crente forte e o crente fraco, mesmo que ele ache que não tem problema nenhum, pode não ter mesmo para ele, mas ele não pode, com a liberdade dele, ferir a consciência do irmão que é fraco. Ele não pode ser motivo de tropeço para o irmão. Acho que esse é o parâmetro que nós devemos seguir. Muito bem. Em seguida, pastor Hernandes, nós temos aqui o relato de uma mãe que está em sofrimento. E acho que a gente pode então ir agora para o gabinete pastoral. Gláucia Cosme diz o seguinte: meu filho cresceu dentro da Igreja Batista na adolescência, deixou de ir. Hoje, com 25 anos, ele está há um ano frequentando um terreiro de Umbanda, o que me preocupa e me entristece demais. Inclusive, ele tem um altar com imagens no quarto dele. Eu tenho orado muito porque sei que quem muda o coração é o Espírito Santo, mas eu me sinto perdida e culpada com essa situação. Eu gostaria de uma orientação do senhor de como proceder. Bom, primeiramente, essa mãe carece das nossas orações e nós nos solidarizamos com ela, nos comprometendo em orar em favor dela. Segundo lugar, de fato, conversão é uma obra que só o Espírito Santo de Deus pode produzir no coração. Não é verdade que filho de crente é crentinho. Os filhos de crentes, embora debaixo da aliança de Deus, precisam nascer de novo. E você encontra isso lá no Velho Testamento, gente piedosa, tendo filhos complicados, por exemplo. O filho de Jotão, que era um homem piedoso, foi Acás. Acás foi um homem terrível, idólatra, feiticeiro, que chegou a ponto de queimar filho dele em altar pagão. Aí você encontra um Acais, que foi um homem terrível, cujo filho, Ezequias, um homem piedoso. Aí você encontra o Ezequias, que era piedoso, sendo pai de Manassés, que foi um monstro, um demônio em pele humana, um homem feiticeiro, idólatra, agoureiro, assassino. Então, nós não podemos ficar botando tonelada de culpa nas costas dessa mãe. Não podemos. Agora, o que essa mãe pode fazer? Orar. Porque para Deus não há causa impossível. Orar para que o Espírito Santo de Deus abra os olhos desse rapaz. Para que Deus, o Espírito Santo, toque no coração dele. Abra os olhos da alma dele. Para perceber que ele está num caminho de morte. Agora, basta a esta mãe o sofrimento de ver o filho nesse caminho. Agora, ela se punir a si mesma, ela ficar chicoteando a ela mesma com a chibata da culpa, ela não deve fazer isso. Ela vai duplicar o sofrimento dela. O papel dela é orar, testemunhar e aguardar de Deus o milagre da conversão do filho dela. Obrigado, pastor Hernandes. Nós temos mais uma pergunta que foi enviada pelo Renato Augusto. Pastor, sabemos que o diabo não é onisciente, mas pode colocar pensamentos em nossa mente? Bom, Tiago, me permita responder isso à luz de Efésios capítulo 6, quando o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte. A partir do versículo 10, capítulo 6, ele vai tratar da questão da batalha espiritual. E ele diz, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder.
revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal, depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. E aí ele vai falando no versículo 16, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Versículo 16. Então, o que seriam esses dardos inflamados do maligno? Como assim? Que dardo é esse? Bom, todo mundo sabe o que é dardo. Todo mundo sabe o contexto das guerras do primeiro século, dos flecheiros. Estava um exército aqui, outro lá, um separado por um vale, às vezes por uma muralha, e aí do lado de cá embebia-se essa flecha numa estopa e botava fogo e jogava essa flecha. E essa flecha, onde caía, ela incendiava. E aí quem está do lado de cá precisava ter o quê? Um escudo, um grande escudo, porque quando aquela flecha batesse ali, aquela chama apagasse e não tivesse o efeito danoso para o qual aquela flecha foi feita e endereçada. Mark Lloyd Jones, que para mim escreveu a melhor obra sobre batalha espiritual em português, expondo exatamente esse texto de Efésios 6, e o título do livro dele é O Combate Cristão, diz que as flechas inflamadas do maligno, do diabo, são os pensamentos que passam pela nossa cabeça. Alguns loucos, alguns malucos, alguns completamente avessos ao que nós cremos, ao que nós desejamos, que, se abrigados, acolhidos, podem nos incendiar, nos destruir. Usando uma outra linguagem de Lutero, Lutero dizia assim: você não pode impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça ninho na sua cabeça. Em outros termos, os dardos inflamados, segundo Mark Lloyd Jones, são todos aqueles pensamentos que passam pela sua cabeça e que não procede de você no sentido de não é isso que eu penso, não é isso que eu creio, não é isso que eu quero, não é isso que eu desejo, não é isso que eu aceito. Então, esses são os dardos. Respondendo, ele pode pôr? Pode pôr. São dardos inflamados. O que cabe a você e a mim é de apagar esses dardos com o escudo da fé. O que é o escudo da fé? Quando esse pensamento vier, eu não creio nisso, eu não aceito isso, isso não é meu, eu rejeito esse tipo de pensamento na minha cabeça. Eu não vou deixar esse passarinho fazer ninho na minha cabeça. É esse o entendimento que eu tenho do texto. Pois bem, excelente programa hoje, hein, pastor Hernandes? Graças a Deus. Obrigado de coração, viu, pelo seu tempo. É um privilégio estar aqui. Responder essas perguntas dos nossos amigos de casa. Eu gosto muito quando o pastor Hernandes vem aqui para Campinas gravar, porque a gente fica sabendo tudo que é novidade da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Conta alguma coisa para a gente, como é que vai a igreja, as novidades de lá, pastor? Bom, vou contar a nossa expectativa, Tiago, da tenda ficar pronta. Nós estamos aí acelerados, né? A obra está sendo acelerada, o pastor Ival tem empenhado de todas as formas para que tudo seja feito com muita excelência, está sendo feito com muita excelência. Todo equipamento já chegou, carpete já chegou, toda a tecnologia de comunicação já chegou, está na fase de acabamento, né? E agora com a questão do projeto acústico, eu creio que lá para junho, julho no máximo, já esteja tudo pronto, os banheiros estão sendo feitos, é outro prédio que está sendo feito ao lado. Então, a expectativa é grande, porque vão ter 1.500 lugares, creio eu que não vai ser necessário mais ter auditórios secundários no telão, todo mundo vai poder participar presencialmente. E a igreja pretende continuar com a mesma atividade, com culto às 8, escola dominical 9h30, culto às 11, culto às 5, culto às 19 horas. E estou certo de que, quando tudo estiver pronto, eu acho que vai ser extraordinário.
e vamos poder acolher com melhor comodidade todas as pessoas que vierem. Muito feliz, aguardem, porque está quase chegando ao final desta obra. Pois é, se você é de São Paulo, então não perca essa oportunidade. Se você estiver passando por São Paulo, venha conhecer a Igreja Presbiteriana de Pinheiros na Avenida Doutora Ruth Cardoso, 6.151. Chega um pouquinho antes do horário para você chegar com calma, conseguir sentar, guardar o seu carro, tá bom? E em breve a gente tem o nosso espaço novo. Pastor Hernandes, a gente vai falar tchau pro pessoal de casa. Então, gente, um abraço, até o próximo programa, se Deus quiser, viu? A gente Fica se com vê Deus. lá.